Lucas 24, 44, o título da minha Bíblia diz assim: Jesus explica as Escrituras. Na semana passada, nós pregamos que Jesus, para abrir o entendimento dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, ele pregou a Bíblia. E agora, novamente, antes de partir, nos momentos finais que ele tem com o seu povo e com os seus discípulos, Jesus novamente vai abrir as Escrituras. Novamente, Jesus vai explicar a Bíblia. E eu acho isso muito importante, porque é claro que Jesus fez milagre, é claro que Jesus demonstrou poder, Jesus ressuscitou, Jesus curou, Jesus expulsou o demônio. Contudo, Jesus vai encerrar o seu ministério nos mostrando a relevância e a importância da pregação, a importância da Bíblia, a importância de meditarmos e de refletirmos acerca das Escrituras Sagradas. Então Jesus poderia ter feito uma campanha de milagres, ele poderia fazer, ele era Jesus. Ele poderia ter feito uma conferência de poder, ele poderia ter feito. Jesus poderia ter distribuído dons, Jesus poderia ter feito prodígios, sinais e maravilhas, ele poderia ter feito tudo isso para atestar, ressuscitei, sou tão poderoso quanto eu era. Mas ele vai terminar o seu ministério ensinando Bíblia. E aí eu me reporto ao que eu falei aqui na semana passada na igreja. É claro que é desejo de todo pastor ter uma igreja avivada, é claro que é desejo de todo pastor ter uma igreja boa, é claro que é desejo de todo pastor ver os irmãos crescendo, progredindo, prosperando, os irmãos aumentando a sua fé. Contudo, queridos, alguns pastores usam de artifícios que para mim não são bíblicos e relevantes. Então, assim, eu me condicionei a se um dia essa igreja tiver que crescer, prosperar, e tudo que tiver que acontecer nessa igreja vai acontecer por meio das Sagradas Escrituras. Porque ainda que nós possamos promover festas, possamos promover conferência como os jovens vão fazer, possamos buscar algumas estratégias e alguns movimentos que são bênção para a igreja, possamos organizar retiros, passeios e outras coisas mais, convidar pregadores de fora. A verdade é, queridos, que só é necessário uma coisa para que uma igreja seja saudável, edificada e abençoada: a pregação do Evangelho, e que o Santo Espírito de Deus convença as pessoas dessa verdade. Que o Santo Espírito de Deus pegue aquilo que o pastor está falando e coloque no seu coração e confirme como verdade. É disso que a gente precisa. Então, infelizmente, hoje as pessoas têm entulhado a igreja de muitas coisas e sendo que se esquecem que o meu e o seu Senhor sempre priorizou e valorizou as Sagradas Escrituras. Mas vamos lá. Versículo 44 vai dizer assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vale ressaltar, antes da gente meditar aqui nesse versículo, que a maioria dos teólogos, e aí eu li 5 livros diferentes acerca dessa passagem, dizem que esse resumo que Lucas vai nos apresentar agora provavelmente aconteceu em diversos aparecimentos, ou deixa eu tentar melhorar, em diversos encontros de Jesus. Jesus não apareceu apenas uma única vez aos seus discípulos depois que ele ressuscitou. Ele apareceu por diversas vezes e por um período de tempo. Então, o que os teólogos dizem? Lucas vai fazer um compêndio. Lucas vai fazer um resumo de várias aparições em vários lugares, em vários discursos que Jesus fez depois de ressuscitado. É isso que a gente vai ler aqui agora. Então, não necessariamente, de manhã a gente estava falando do domingo da ressurreição, mas não necessariamente a gente agora está falando do domingo da ressurreição. Poderia ser uma quarta-feira, uma quinta, poderia ser na semana seguinte, porque Jesus apareceu. Depois vocês leiam o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o de João e também o comecinho de Atos, e vocês vão perceber que Jesus aparece várias vezes, em períodos, em lugares diferentes, depois de ressuscitado. Porque senão, a gente pode dar a entender que Jesus, depois de ressuscitado, só apareceu essa vez dentro da casa, porque
porque de manhã nós pregamos quando Jesus aparece dentro da casa, com as portas fechadas, as janelas fechadas, e Jesus aparece. Mas não é isso. Provavelmente aqui Lucas está tratando de eventos diversos e desconexos, que Jesus apareceu para discípulos em ocasiões diferentes, em lugares diferentes. Outra coisa interessante que vale mencionar aqui é que Jesus, independente de onde ele estava falando isso, e de para quem e quando, ele está repetindo algo que ele já falou várias vezes aqui no Evangelho de Lucas. Ele volta a dizer: a seguir Jesus disse, são estas palavras que eu já vos falei. Eu já falei. Ele está apenas reforçando e trazendo à memória aquilo que poderia dar esperança aos discípulos. Ele está apenas iluminando aquilo que porventura poderia estar obscurecido na mente dos discípulos. Ele está apenas amolecendo o coração que provavelmente estava voltando a ficar endurecido. Então ele diz: olha, eu já falei isso, estando ainda convosco. E o que ele disse? Novamente, que tudo que aconteceu comigo é um cumprimento soberano do que já estava escrito no Antigo Testamento. Tudo que aconteceu comigo estava nos planos de Deus. Ele mostrou a marca das mãos, mostrou a marca dos pés. A gente pregou isso de manhã. Ele pediu um pedaço de peixe para comer, para provar que ele não era um espírito. E agora, ele de novo volta para a Bíblia. Ele dá exemplos visíveis, exemplos práticos, exemplos materiais. Ele comia, ele bebia. Ele falou: toquem na minha mão, toquem no meu pé, vejam as marcas dos cravos. Contudo, agora, ele vai para o maior de todos os exemplos, que é a Bíblia. E ele diz: olha, a minha morte não foi um acidente. Já falei isso tantas vezes. A minha ressurreição não era para ter surpresa para vocês, porque a minha morte estava profetizada, mas a minha ressurreição também. Então, assim como a minha morte não foi um acidente, eu não morri porque Satanás foi poderoso, a minha ressurreição também não é algo que vocês devam se assustar. Não é surpresa para ninguém, porque o Pai já havia dito que eu haveria de ressuscitar no terceiro dia. Então Jesus está fazendo uma recapitulação de todo o seu ministério. Jesus está dizendo novamente: olha, a cruz não é o plano B. A cruz não foi a última estratégia de Deus. A cruz não foi o último remédio. Tipo assim, poxa, eu já tentei tudo, mas o povo não se arrepende. Eu já tentei tudo, mas o povo não tem jeito. Eu já enviei tantos profetas, mas o povo não quer ouvi-lo. Então eu vou dar a última cartada, vou enviar meu filho. Não foi isso. Estava profetizado, estava nos planos de Deus do início ao fim, que o filho haveria de vir. E que ele haveria de morrer, ele ressuscitava no terceiro dia. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É isso que a Bíblia diz. Então, Jesus está mostrando novamente: a cruz é o plano A e o único plano que Deus tem desde o início. Já falei isso aqui no Gênesis. Tem um desenho que eu gosto muito na internet, que é a cruz de Cristo, e aí o desenho está só da cintura para baixo. Tem as pernas do Cristo crucificado, e o mesmo cravo, o mesmo prego que prega Jesus é o prego que fura a cabeça da serpente. Porque em Gênesis diz: ela lhe morderá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Então na cruz, Satanás estava mordendo o calcanhar de Jesus, contudo aquele mesmo cravo que matava Jesus, matava a serpente, tomava dela o poder que ela tinha de nos condenar, pagava a nossa dívida, nos salvava e nos justificava. Então a cruz sempre foi o plano A, aonde pecadores seriam salvos, pecadores seriam perdoados e Satanás seria eternamente condenado por meio da cruz de Cristo Jesus. Então, note que Jesus, ele faz menção das três grandes divisões da Bíblia, do Antigo Testamento. Ele fala: olha, tudo que está escrito de mim na lei de Moisés, e aí é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, nos profetas, e aí inclui profetas maiores e menores, que hoje a gente sabe quais são as divisões, e nos Salmos, que aí inclui aqui também os livros poéticos, não apenas Salmo, Provérbios, Cantares e outros livros. Alguns colocam Jó como um livro poético. Então Jesus diz: olha, não é apenas Isaías que fala de mim, não é apenas o profeta Davi que profetiza sobre mim. Toda a palavra, a lei, os profetas, os salmos, toda a Bíblia aponta para mim. Ou seja, eu sou
o ponto final. Eu sou o centro, eu sou a base, eu sou o alicerce de toda a Bíblia. Então, enquanto vocês ainda não entenderem que se não olharem para mim, se não buscarem em mim revelação para tal, não entenderão nada do Antigo Testamento. É aquilo que eu costumo dizer aqui, eu como pastor, acho sim que o Antigo Testamento em algumas passagens são complicadíssimas. Acho. Contudo, queridos, se a gente for para o Antigo Testamento sem Jesus, aí que o negócio fica feio mesmo. Mas se a gente for para o Antigo Testamento entendendo que Jesus é a revelação final do Antigo Testamento e que tudo fala dele, a respeito dele, sobre ele, para ele, fica mais fácil. Se é que eu posso dizer que é fácil no Antigo Testamento. Então, Jesus está dizendo, olha, eu disse isso tudo para vocês. E outra coisa que me chama a atenção é que Jesus fala assim, eu falei estando ainda convosco. Ao meu ver, parece que Jesus está querendo dizer, olha, lembre-se de tudo que eu falei quando eu estava com vocês, porque a partir de agora, eu até estarei com vocês, até a consumação do século, mas não mais fisicamente, como eu andei com vocês por 3 anos. Não mais presente em corpo, como eu andei, porque agora eu irei para o meu Pai. Então lembre-se daquele momento, da experiência, dos momentos em que vocês estiveram comigo, para que vocês possam continuar a caminhada, porque agora vocês darão continuidade no ministério que eu comecei, e que eu vou vos ordenar agora. Então o versículo vai seguir, e Jesus vai dar aos discípulos ordens. Vamos lá, versículo 45 vai dizer assim, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, olha só, Jesus está prestes a ser elevado aos céus, ele está ali nas últimas palestras, nas últimas conversas com os seus discípulos, ele leva os discípulos a trazer à memória tudo que ele já tinha pregado durante o seu ministério, leva os discípulos de volta à Bíblia, e de repente, Jesus faz algo que é maravilhoso, porque se assim ele não fizer, nós estamos perdidos. O texto diz assim, então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Jesus faz com os discípulos aquilo que ele havia feito nos versículos anteriores que a gente já pregou com os discípulos de Emaús. Jesus estava pregando o Evangelho, falando de tudo que deveria acontecer sobre ele, e os discípulos ainda não reconheciam que era Jesus, e de repente, o texto diz assim, e na mesma hora, o texto diz assim, partiu o pão, abençoou e lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O que acontece? Você percebe, queridos, que nos é necessário a revelação de Deus, abrindo o nosso entendimento para que a gente possa compreender a verdade da Bíblia. Você pode falar de Jesus, você pode desenhar Jesus, você pode até tentar provar por A mais B quem é Jesus, mas a verdade é uma só. Se Deus não der entendimento para quem ouve, ou se Deus não der entendimento para quem lê as Escrituras, a nossa razão, a nossa carne não aceita essas coisas que estão aqui. Aquilo que foi uma verdade para os discípulos de Emaús, Jesus abriu o entendimento deles. Aquilo que Jesus faz agora para eles, abre o entendimento deles para compreender as Escrituras. É uma necessidade minha e sua e de todo pecador. Porque sem ela, nós não compreendemos o tamanho do nosso pecado, o tamanho da nossa depravação e o tamanho da nossa condenação. Se Jesus não abre os nossos olhos, Reverendo Augusto Nicodemos costuma dizer que a gente está caminhando para um abismo, com os olhos vendados, com os ouvidos tapados e indo para um abismo. E é como se Deus tirasse a venda, destapasse os nossos ouvidos e falasse, olha para onde você está indo, olha o abismo que lhe espera. E aí, quando a gente se depara com aquela coisa absurda que está à nossa frente, a gente toma meia volta, toma o sentido de conversão e volta para os caminhos do Pai. É isso que está acontecendo aqui. Então, meus irmãos, é bom lermos a Bíblia, é bom buscarmos conhecimento, é bom estudarmos a Bíblia, mas atente para isso.
Peça diariamente que o Espírito abra o seu entendimento. Peça a Deus diariamente que aplique tudo aquilo que você escuta domingo após domingo no seu coração. Peça para que isso tenha sentido na sua vida. Porque senão, meu irmão, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou ler 5.000 páginas, é o que eu acho que eu li ou mais durante todo esse período aqui, para pregar o Evangelho de Lucas. E se você não pedir ao Santo Espírito que lhe clareie a mente para o que eu estou falando, vai entrar aqui, vai sair aqui. Não vai servir de nada. Então, é necessário. É só você fazer uma meditação. Não sei como foi a sua conversão, mas eu sei da minha. Eu ouvi falar de Jesus várias vezes. Eu recebi convite para vir para a igreja várias vezes. Eu fui evangelizado diversas vezes. Mas o meu entendimento não se abria de forma alguma, a ponto de eu zombar, ridicularizar e até mesmo menosprezar o evangelho e os crentes. Até que um dia, queridos, eu não sei você, eu confesso, faça esse exercício aí você, mas um dia que eu não sei como explicar, de forma muito soberana, tudo aquilo que eu já tinha escutado diversas vezes, se abriram, de forma tão clara que eu falei, é isso, eu preciso desse Jesus, eu preciso desse Salvador, esse pecador aí sou eu, essa cruz é minha, mas levou muito tempo. Levou meses, se não falar anos, para que o meu entendimento fosse aberto. Então, peça a Deus, para que acima de tudo que você escuta aqui, acima de tudo que você ouve do pastor, ele possa abrir o seu entendimento para as Escrituras. E no caso aqui dos discípulos, ele abriu o entendimento para que eles compreendessem novamente que a Bíblia sempre falou do sofrimento, da ressurreição, da morte, da ascensão de Jesus. Eles que não estavam entendendo. A cruz revela, e aí os jovens estão aqui estudando Romanos, eles vão lembrar facilmente, a cruz revela um Deus justo e justificador. Justo porque pune o pecado. Jesus estava ali carregando o nosso pecado. E justificador porque por meio da cruz ele nos dá perdão. O texto diz assim, Romanos 3:26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, Deus, ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então Ele é justo e justificador. Justo porque a lei dele foi cumprida por meio da morte do seu Filho, e justificador porque Jesus compra a nossa salvação e nos dá por meio da sua morte para todos aqueles que têm fé. Então, só para fechar essa afirmação de que nós também precisamos da iluminação do Espírito Santo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, Paulo vai dizer assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Paulo é bem claro em dizer que o homem que não tem o Santo Espírito, o homem que não tem a Deus como Senhor e a Jesus como Salvador, não aceita. E aí eu sei que a gente estuda, inclusive a gente aqui na segunda-feira no seminário, a gente tenta entrar em questões mais polêmicas e mais difíceis, mas a verdade é, meu irmão, se o Espírito não revelar o que está aqui para o homem natural, ele não vai aceitar, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O mesmo Paulo vai dizer também em Corinto que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode confessar Jesus como Senhor se não for por intermédio do Espírito. Então, o nosso trabalho é apenas pregar e anunciar. Quem faz a obra é o Espírito. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E glória a Deus por isso, irmãos. Isso faz com que eu pregue mais tranquilo. Isso faz com que você evangelize mais tranquilo. Porque se pesasse sobre mim e sobre você o poder e a responsabilidade de converter alguém, nós ficaríamos loucos. Nós ficaríamos extremamente neuróticos e atribulados. Mas uma vez que o Evangelho diz pregue e o Espírito Santo fará a obra, eu descanso, sabendo que eu sou apenas um vaso, um instrumento, uma ferramenta na mão dele. E ainda que o que eu fale aqui não faça nem muito sentido, ou talvez você não entenda muito, se ele quiser, ele o converterá.
Ele vai abrir o seu coração e a sua mente de tal maneira que você vai fazer como aconteceu comigo um dia. Falar, olha, esse negócio é para mim. Mas talvez também você pergunte assim, poxa, pastor, mas eu já sou convertido. Já faço parte da igreja há um tempo. E aí eu queria dizer que ultimamente, pode ser que eu esteja sendo um pouco equivocado, mas ultimamente eu tenho percebido que os evangélicos têm precisado tanto do evangelho quanto os que não são evangélicos. Eu tenho percebido que os evangélicos precisam tanto de pregação sobre arrependimento quanto os que não são evangélicos. Eu tenho percebido que algumas igrejas precisam tanto ouvir de Jesus como aqueles que nunca ouviram de Jesus. É lamentável. Mas algumas pessoas talvez pensem assim, pastor, mas faço parte tanto tempo da igreja, eu sou convertido há tanto tempo, será que é necessário? Ó, irmão, faça uma autoavaliação, olhe a sua volta. Veja aqueles que se afastaram ou que deixaram durante um tempo de ouvir acerca do Evangelho e se pergunte como eles estão agora. Se pergunte. Até porque é isso que Jesus vai falar mais na frente. Jesus vai dar a comissão aos discípulos. Jesus diz assim, versículo 47, em que seu nome seja pregado arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então aqui agora, Jesus vai dar a comissão aos discípulos. Aqui agora Jesus vai dar a ordem, vai dar o ide aos discípulos. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. É isso que diz em Mateus, capítulo 26. A toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que crê e se for batizado será salvo. Então Jesus agora está dando o ide. Contudo, você percebe que Jesus está nos mostrando, porque ele está apontando para o Antigo Testamento, é isso que ele está falando para os discípulos. Olha, lembre-se da lei de Moisés, lembre-se dos profetas, lembre-se do Salmo. Contudo, agora ele está dizendo que já no Antigo Testamento havia a promessa de que haveria de ser pregado o Messias a todas as nações. Então o que ele está nos mostrando é que desde o Antigo Testamento, o Evangelho ou a salvação nunca foi algo restrito a um grupinho ou somente aos judeus. O que ele está nos dizendo é que desde o Antigo Testamento, ou o Antigo e Novo Testamento, são um só livro, que pregam sobre um só Salvador e que apontam um só caminho para sermos salvos, que é o Evangelho. Que aponta que independente da raça, nação, tribo, ou língua, ou sexo, ou cor que você tenha, você precisa de um Salvador, e ele é Jesus. E que só existe uma mensagem que pode salvar o homem. E aí, olhando para cá, eu volto a fazer uma crítica ao tipo de pregação e ao tipo de mensagens que encontramos em alguns púlpitos hoje em dia. Olha o conteúdo da mensagem. Jesus diz, preguem arrependimento para a remissão de pecados. Então o conteúdo principal da mensagem do Evangelho é arrependimento para a confissão de pecados. Então eu me arrependo, percebo o tamanho do meu pecado e eu me confesso diante de Deus, mudo a minha vida, e aí eu tenho os meus pecados redimidos. Eu tenho os meus pecados cancelados. Então o conteúdo da mensagem é: se arrependam, para que sejam salvos. Ah, pastor, o senhor não pode falar de casamento? Posso. O senhor não pode falar de política? Posso, se o texto me permitir. O senhor não pode falar de bênção? Posso. Mas entenda uma coisa, o ser humano precisa de arrependimento. O ser humano, queridos, olha só, ele pode entrar no céu com um casamento atribulado, ele pode entrar no céu pobre, ele pode entrar no céu cheio de problemas, ele pode entrar no céu cheio de doença, ele pode entrar no céu extremamente, sei lá, triste, vamos colocar triste. Ele pode entrar no céu com a convicção que ele tiver política, ele pode entrar no céu torcendo para o time que ele bem entender. Mas ele jamais vai entrar no céu se ele não compreender que ele precisa se arrepender e que ele precisa clamar por perdão a Deus por todos os seus pecados. Então, a base, o ponto principal de uma igreja e de uma ministração pastoral tem que ser arrependimento de pecado. E aí eu digo, pastor, só para os pecadores que estão lá fora? Não, para a gente também. Para a gente também. Porque ai de nós, se não todos os dias pregarmos para nós mesmos e fizermos uma autoavaliação de como tem sido o Evangelho na nossa vida, de qual tem sido a mudança que o Evangelho tem causado em mim e você. Então, o conteúdo da mensagem é: preguem arrependimento para a remissão de pecados. Então, repito, quando Deus me permitir,
sempre que Deus me permitir, o Evangelho me permitir, eu falarei de outros temas aqui no púlpito. Mas jamais me afastarei daquilo que julgo ser a coisa mais importante para a vida de pecadores que estão lá fora e de pecadores arrependidos que estão aqui dentro. Pregue arrependimento. Pregue que existe salvação. Pregue que existe um caminho. Então, esse é o conteúdo. Aí, olha agora, a autoridade da mensagem. Jesus diz, em meu nome, pregue arrependimento e confissão de pecados. Então não é no nome do pastor, não é no nome da igreja, não é na autoridade dos apóstolos, dos discípulos, dos bispos, dos pastores, dos diáconos, do presbítero. Ele diz, pregue no meu nome. O que dá autoridade, o que chancela a mensagem, o que dá eficácia à mensagem, o que garante poder à mensagem, é o meu nome. Contudo, o conteúdo tem que estar certo. De nada adianta colocar o meu nome em algo que eu não mandei falar. Então, você vê que Jesus faz um esboçozinho aqui daquilo que a gente tem que pregar. Pregue no meu nome, porque eu dou autoridade. Pregue um conteúdo que eu estou mandando, e tudo que está na Bíblia é conteúdo bíblico, então você pode pregar toda a Bíblia. A palavra do Senhor diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, apta para nos ensinar, nos exortar e nos edificar. Então toda a Bíblia é palavra de Deus. Então Jesus diz, pregue arrependimento, pregue para remissão de pecados, e aí é outra coisa interessante, é arrependimento para remissão de pecados. Não é se arrepender simplesmente por se arrepender, é se arrepender entendendo que se você não tiver essa atitude, os seus pecados não serão cancelados e perdoados, e assim sendo você irá para o inferno. Então, conteúdo, fale de arrependimento e remissão de pecados. Autoridade no nome de Jesus. E o alcance da mensagem. Ele diz, pregue a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, meus irmãos, o nosso evangelismo não se limita a essas 4 paredes. As boas novas não se limitam às pessoas que a gente gosta. As boas novas não se limitam à nossa família. As boas novas não se limitam àquele vizinho que a gente acha, olha, ele é tão bom, só falta se converter. As boas novas são para os piores. E para os piores que reconhecem que precisam de um Salvador. As boas novas são para todas as nações. Isso é importante, porque isso justifica o investimento que a nossa igreja faz em missões. Mas, por outro lado, Jesus diz assim, comece por Jerusalém. Então, o que eu quero dizer? De nada justifica enviarmos dinheiro para missões se nós negligenciamos aqueles que estão aqui dentro. De nada adianta eu me preocupar com a conversão do índio, com a conversão do africano, com a conversão do viciado, se eu não me preocupo com a santidade daqueles que já estão aqui dentro, em Jerusalém, se assim eu posso dizer. Se eu não me preocupo com a conversão daqueles que estão mais próximos de nós. Eu sei que quando a gente fala disso, é um terreno extremamente espinhoso. Eu confesso isso aqui e falo isso sempre. Eu tenho um pai, um irmão, eu tenho 2 avós que não são crentes. E isso aperta o meu coração. Oro constantemente por eles. Eu sei que é um caminho espinhoso, eu sei que é um terreno complicado, que as pessoas não te escutam, as pessoas não te valorizam, as pessoas não dão muito crédito para o que você está falando, porque você já é de casa. Mas entenda isso. Eu não posso jamais desistir daqueles que fazem parte da minha família e manter o meu foco só em missões distantes e missões transculturais. Comece em Jerusalém, comece em casa. Começa aqui na igreja de Andorinhas. Começa no cuidado uns com os outros. Começa na repreensão, na edificação e no consolo que nós podemos passar uns para com os outros. Então, a autoridade é no nome de Jesus, o conteúdo é arrependimento para a remissão de pecados e o alcance é para todos. Inclusive aqueles que você acha que não é digno. É para todos. Até porque, repito o que eu já falei aqui várias vezes, se você foi digno, por que o outro não pode ser digno? Ou talvez você se julga melhor do que alguém. É a única justificativa, e eu sei que às vezes a gente faz isso, tá, queridos? Não estou aqui me tirando não, mas isso é um puxão de orelha para mim também. A única justificativa que faz com que a gente pense assim, para fulano não tem jeito. A única justificativa, sabe o que é? É dizer, eu sou melhor do que fulano, porque para mim teve jeito, para ele não tem. Isso é uma grande bobagem. Porque somos tão podres, tão pecadores e tão condenáveis quanto qualquer outra pessoa. A diferença é que Deus teve misericórdia, o Espírito Santo nos alcançou antes deles. A diferença é que um dia, pela soberania de Deus, Ele abriu o nosso entendimento e os outros ainda não tiveram o entendimento aberto para as Sagradas Escrituras. Então, a pregação é para todo pecador. Todo. Aquele que cheira mal,
aquele que pensa diferente da gente, aquele que às vezes nos agride, aquele que às vezes fala mal da gente. O Evangelho é para eles também, queridos. Porque se assim não fosse, o Evangelho não seria para ninguém. Porque, repito, não há ninguém melhor do que ninguém. É claro que alguns pecadores, se aprimoram em pecar. Claro que algumas pessoas, se lambuzam em pecar e excedem um pouco a quantidade de pecados. Mas o mesmo pecado que cometemos, se não houver arrependimento, nos condenará tanto quanto um traficante ou uma prostituta que não se arrepende. Aquilo que eu já falei tantas vezes aqui na igreja, você pode nascer na igreja, crescer na igreja, ser batizado na igreja, ter ministério na igreja e acordar no inferno. Ao ponto que você pode ter alguém que nasceu no mundo, viveu no mundo, foi um maldito ladrão da cruz, mas aos 45 do segundo tempo teve um arrependimento verdadeiro e vai acordar no céu. Ah, pastor, isso é álibi para que as pessoas vivam como querem? As pessoas interpretam assim, elas estão distorcendo o Evangelho. Mas o que eu estou querendo dizer é, sem arrependimento ninguém verá o Senhor. Sem mudança de vida ninguém chegará lá. Sem mudança de vida, não importa quanto tempo de igreja você tem, nem quem você é. Você não alcança, porque é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. 48. Vós sois testemunhas destas coisas. E aí Jesus diz, olha, vocês não são apenas pregadores, vocês são testemunhas. Testemunha é aquele que viu, aquele que ouviu, aquele que presenciou, aquele que participou, aquele que experimentou. Ninguém vai dar testemunho numa audiência, num caso. É claro que existem testemunhos que são falsos, a gente sabe disso. Mas vamos para o cerne de uma testemunha. Espera-se que uma testemunha tenha visto. E aí ele vai lá falar o que ele viu. Espera-se que uma testemunha tenha ouvido. E aí ele vai falar o que ele ouviu. Espera-se que uma testemunha tenha participado do que aconteceu. Para que ele possa dizer, não, eu estava lá. Eu estava lá e eu vi o que aconteceu. E aí Jesus diz, olha, vocês não são simples e meros pregadores. Vocês não são apenas repetidores de palavras. Vocês não são apenas contadores de história. Vocês viram. E aí é muito legal isso também nos dias de hoje. Porque assim, nós não vimos Jesus fisicamente. Nós não andamos com Jesus pessoalmente. Mas pela fé, queridos, pela fé, porque senão eu não subo nesse negócio aqui, eu não subo nesse púlpito aqui. Pela fé, eu acredito que o que eu prego aqui, eu vi, ouvi e experimentei pelo Espírito Santo no meu coração. Porque senão não faz sentido. Senão é um discurso como outro qualquer. Senão eu estou apenas aqui formulando uma boa oratória, preparando um bom sermão, escolhendo as melhores palavras, porque eu faço isso sim durante a semana, escolhendo as melhores palavras, tentando encaixar melhor os versículos, tentando ligar um ao outro. Se for só isso, queridos, qualquer um que estude faz. Qualquer um, inclusive um ateu. Hoje mesmo eu falava com o Serginho, ele dizia que um conhecido dele fez seminário. E hoje justifica o homossexualismo. Então assim, se não houver convicção de que nós não somos apenas pregadores, que nós não somos apenas, e aí, duro, mas é verdade, que nós não somos profissionais da fé, profissão pastor, se não houver essa convicção, se não houver no meu coração a certeza de que eu vi, eu ouvi e eu experimentei uma mudança de vida de um Senhor que é vivo, é perda de tempo subir aqui, é perda de tempo. Eu não convencerei a ninguém, até porque eu já falei que não sou eu que convence, é o Espírito Santo. Mas assim, você ouvir um incrédulo pregar, queridos, é ridículo. Você ouvir alguém que não tem a certeza da salvação e a confirmação do Santo Espírito pregar, é perda de tempo, é bobagem. Por isso que muitas igrejas morreram na Europa, porque o liberalismo entrou de tal maneira que os pregadores começaram a dizer que não, o Gênesis não é verdade, não, os milagres não aconteceram, é tudo uma figura de linguagem, é tudo história para nos mostrar uma verdade superior. E esse liberalismo foi entrando, e aconteceu que as igrejas morreram, porque aonde não há fé, aonde não há firme convicção das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera, não há evangelho. Não há salvação, não há mudança de vida. Não há mudança de vida. Numa pregação morta, numa leitura e explicação de palavras. Porque isso um professor faz até melhor do que eu. Isso um filósofo faz muito melhor do que eu. Isso um educador faz muito melhor do que eu.
Então, quando você for falar de Jesus, irmãos, peça que Ele te dê, sabe, lágrimas nos olhos, um coração que treme, de você estar falando de algo que você viu, de algo que você viveu, de algo que você experimenta todo dia. Quando você for falar de consolo, lembre-se de quantas vezes Ele te consolou. Quando você for falar de livramento, traga à memória quantos livramentos Ele te deu. Quando você for falar que Ele muda a vida, lembre-se de como Ele mudou a sua vida, a vida da sua família. Lembre-se de que o seu Jesus é vivo. Você apenas não memorizou um discurso para dizer, olha, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, o ser humano pecou, depois de Adão, vai para o inferno. Não grave um discurso apenas. É bom que você grave um discurso, mas fale de algo que faz os seus olhos lacrimejar. Fale de algo que você crê, a ponto de que, se necessário for, dar a sua vida por essa verdade. Porque, meus irmãos, todos os apóstolos que estão ouvindo isso aqui, com exceção de João, eles morreram por causa do Evangelho. E aí eu te pergunto, profissionais da fé, pregadores, que só fazem isso por dinheiro, não morrem por essa mensagem. Não morrem. Você só morre por algo que você viu, ouviu e experimentou. Você não morre por algo que você tem dúvida. Não morre. Você só morre por algo que você tem certeza que vale a pena morrer. Faça isso. Vamos lá, 49 para terminar. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eis aqui a promessa do Santo Espírito de Deus que hoje habita em nós. O que foi dito para esses discípulos é uma verdade para cada crente. Hoje, como tradicionais que somos, e eu principalmente, acredito que todo aquele que confessa Jesus tem o Espírito Santo já dentro dele. Alguns irmãos pentecostais vão acreditar que o Espírito Santo vem depois, por meio de um batismo. Eu não acredito assim. Eu acredito que essa promessa se cumpriu e ela se cumpre. Toda vez que um pecador entra por essas portas, levanta a mão, confessa Jesus ou começa a seguir aos caminhos de Deus, eu creio que essa promessa se cumpre. Então Jesus diz, olha, esperem aqui, permaneçam unidos, permaneçam orando, permaneçam em fé, porque eu vou para o Pai, mas Ele enviará o Consolador. E aí Jesus diz, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O Espírito Santo era aquele que daria eficácia à pregação dos discípulos. O Espírito Santo era aquele que daria tanta certeza no coração dos discípulos que eles morreriam pela verdade. O Espírito Santo era aquele que Pedro, o covarde, que negou Jesus 3 vezes, pregaria já agora, no primeiro capítulo de Atos, no segundo capítulo, e 3.000 almas se converteriam. O Pedro, covarde, que negou Jesus com medo de morrer, que vai se levantar diante de todos os judeus e vai dizer, não tem ninguém bêbado aqui não, eles estão cheios do poder de Deus. Então, o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo nos convence até hoje a continuar perseverando nos caminhos do Senhor. E essa promessa, esse dom dado por Deus, se cumpriu na vida de todo aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. William Barclay diz que há um tempo de esperar em Deus e há um tempo de trabalhar para Deus. E aqui era o momento de esperar. Era como se a gente dissesse, olha, espere Deus agir e depois vá. Como assim, pastor? Eu não tenho que agir? Na maioria das vezes, espere Deus agir. Espere Deus falar. Espere Deus abrir a porta. Espere Deus mostrar. Espere Deus dizer o que Ele deseja. E depois você vai. Muitas vezes erramos porque nos precipitamos. Já falei isso aqui na igreja várias vezes. Se eu falar para você, irmão, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, que você vai ser salvo, que você vai ser abençoado, você vai fazer o máximo que você puder. Mas quando a gente diz, descanse em Deus, você fica, mas como isso, pastor? Descanse em Deus? Hoje eu falava isso com a Mauri ali também. Mauri, muitas pessoas procuram o pastor na ânsia de uma resposta para ontem. Pastor, está acontecendo isso. O que eu faço? Às vezes, querido, só me resta dizer, irmãos, vamos orar e esperar em Deus. E às vezes as pessoas saem frustradas no gabinete dizendo, pô, não é possível, eu queria uma resposta, eu queria algo para fazer. É igual aquela passagem de Naamã, né? O camarada diz, olha, vai lá e mergulha. Ele diz, coisa ridícula, eu vou mergulhar. Aí o cara fala, olha, se ele tivesse mandado você fazer coisa pior, você não faria? Qual o problema de mergulhar?
E aí era como se o pastor dissesse, meu irmão, eu estou mandando você descansar e orar. Você quer que eu faça o quê? Mande você plantar bananeira? Mande você fazer romaria, andar de joelho, pagar penitência, fazer uma promessa, dar dinheiro. Às vezes é sério, e aí você entende por que algumas igrejas conseguem manipular as pessoas. As pessoas preferem o seguinte discurso: olha, irmão, não falte um culto, não quebre a corrente, dê dinheiro, faça um sacrifício, faça um voto. Bom, as pessoas preferem isso, porque elas se sentem úteis, dizendo, eu estou fazendo algo. Do que você dizer, irmão, senta e espera, senta e ora. Senta e escuta a voz de Deus. Depois que Deus agir, você vai. Mas, infelizmente, as pessoas... Eu sei porque eu sou assim também. Então, há momento para esperar e há momento para trabalhar em Deus. De manhã a gente falava um pouco sobre algo parecido com isso. De manhã a gente dizia que a gente não deve tolerar o pecado, nem a indiferença e a mornidão de ninguém. Mas que a gente deve entender que dentro de uma igreja, cada crente está vivendo uma fase de vida. Que dentro da vida cristã, cada crente está vivendo um momento. E uns estão vivendo um momento maravilhoso, de muita intimidade, de muito desejo, de muita vontade. Outros estão vivendo um momento mais devagar. Outros estão vivendo uma fase onde querem ler tudo, orar muito, e não faltam nada. Outros estão numa fase um pouco mais devagar. Então, repito, a gente não deve aqui ser conivente, nem incentivar a frouxidão de ninguém. Mas é necessário sim entender que existem pessoas que estão no momento de esperar em Deus. Existem outros que estão na fase de trabalhar para Deus. Existem pessoas que estão na fase de ouvir. Outros nem estão ouvindo mais. Isso faz alguns menos crentes do que a gente? Não. Eu sei que eu, como pastor, o meu desejo era que todos estivessem numa fase ótima. Todos estivessem numa fase ótima. Mas eu também tenho que entender que o fato de alguns irmãos, às vezes, estarem um pouco mais cansados, desanimados, às vezes entristecidos, não faz deles menos crentes do que eu. E eu devo orar para que a fase deles passe e eles cheguem a uma fase melhor, para que lá na frente eles ajudem outros que estão passando por uma fase pior. A gente tem que entender isso. Então não é ser conivente com o pecado, não é passar a mão na cabeça de ninguém, mas é entender que somos diferentes. Vivemos épocas diferentes e vidas diferentes. E alguns estão esperando em Deus. Isso é bom. Então, irmão, só para fechar essa promessa, talvez, vou orar sobre isso, antes de pregar uma nova carta, eu pregue lá o texto de Atos, onde essa promessa acontece, onde o Espírito Santo é derramado. Vou ver sobre isso. Mas essa promessa vai se cumprir no Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, 50 dias após a ressurreição de Jesus, e 10 dias depois da sua ascensão aos céus, Jesus envia a promessa do Pai, que era o Consolador. Graças a Deus por isso, queridos. Não estamos sozinhos, não somos órfãos, não estamos abandonados. Dentro de nós habita um Santo Espírito de Deus. É verdade, repito, que às vezes, por causa do nosso pecado, por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa displicência, perdemos um pouco essa percepção de que o Espírito Santo habita em nós. Mas não se engane, o Espírito Santo habita em nós. Talvez é necessário arrependimento, talvez seja necessário renovo, talvez seja necessário um novo despertamento, talvez seja necessário voltar ao primeiro amor, talvez seja necessário olhar e ver aonde caímos e fazer de novo. Mas não se engane, se um dia você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o Espírito Santo de Deus habita em você. E habita em você de maneira tal que é plenamente possível que Ele volte a aquecê-lo e a deixá-lo cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Que lhe dê autoridade, que lhe dê coragem, que lhe dê santidade, que aumente a sua fé, que lhe dê piedade, que lhe dê sede pelas Escrituras, vontade de participar dos cultos, vontade de conhecer mais o seu Senhor. Eu creio nisso. E oro para que isso aconteça com todos os irmãos, entendendo que cada um tem o seu tempo e a sua fase, mas queira Deus que nós possamos melhorar a cada dia. Amém? Terminar as aplicações aqui rápidas. Primeira aplicação, eu fiz logo no início, quero só gravar na mente dos irmãos, é o dom que Deus dá aos pecadores, como eu e você, que o buscamos, o dom de entender as Escrituras, o dom de ter a nossa mente
aberta para as verdades do Evangelho. Peça isso a Deus a cada dia, peça isso a Deus constantemente, para entender a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. É um dom que Deus dá aos discípulos diariamente. Segunda, nós vemos aqui mais uma vez Jesus dizendo que a cruz era necessária. Então, um louvor que nós cantamos, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também essa cruz, até um dia uma coroa trocar. Então, queridos, é a nossa mensagem. É o nosso símbolo de amor. A cruz, aonde o meu e seu Senhor morreu por nós. Terceira aplicação que eu quero fazer, você percebe que Jesus ordena aos discípulos uma mensagem muito vívida e muito clara. Preguem no meu nome, preguem arrependimento para perdão de pecados e preguem, começando em Jerusalém, e vão a toda criatura, a todo pecador, a qualquer que se apresentar diante de você. Fale do Senhor que você conhece, que você experimentou e que salvou a sua vida. Já falei, quarto lugar, aqui, a pregação começa dentro de casa, começa aqui, para que depois a gente tenha autoridade para falar lá fora, né? Porque se a gente não vive o que a gente prega, que autoridade a gente vai ter para pregar lá para as outras pessoas? Se a gente não tenta, ainda que tenhamos defeitos, é claro que essa igreja tem defeitos, mas se a gente não tenta ser coerente com aquilo que o Evangelho diz, como que as pessoas vão olhar na nossa vida e vão desejar tal coerência? Então, que comecemos a pregar para nós mesmos, que comecemos a avaliar as nossas próprias atitudes, que comecemos a julgar os nossos próprios pensamentos, para que depois a gente possa chamar outras pessoas e dizer, olha, acho que você deveria fazer diferente. Quinta e última, reconhecemos aqui que temos uma condição ou uma posição especial. Nós não somos profissionais da fé, não barganhamos fé com ninguém, não vendemos fé. Tem até hoje aí teologia do coach. Enfim, algumas pessoas que fazem coach. Para quem trabalha aí sabe o que é coach, né? Coach é como se fosse um camarada que ele te ensina a ter uma boa performance. Né? Como se fosse vou explicar. Como se fosse alguém que te dá dicas de aprimoramento. Pastor, existem hoje a teologia do coaching, aonde isso é muito comum em empresários, isso é muito comum em pessoas que são diretores, eles contratam coach para aprender como se vestir, como falar, como se portar, para serem bem-sucedidos. E hoje, por incrível que pareça, tem pastores que contratam coach para que eles sejam bem-sucedidos. E aí a Bíblia diz, vocês são testemunhas. Não adianta de nada ter coach, não adianta de nada ser profissional, não adianta de nada falar muito bonito, não adianta de nada aumentar a voz, bater o pé no chão, se você não entende que você é testemunha. Uma testemunha fala somente daquilo que viu, ouviu e experimentou. Fora isso, uma testemunha se cala. A gente vai até onde a Bíblia nos permite ir. De passo daqui não nos interessa. Saberemos quando chegar no céu. Mas tudo aquilo que a Bíblia nos permite dizer, seremos testemunha até que Ele volte para nos buscar. Amém? Vamos terminar, meus irmãos.